Fala, filhotinho lindo, beleza? Professor Franklin Martins, o seu professor de Química, e hoje eu vou te dar uma dica legal sobre cálculo do Knox, tá? O cálculo do Knox, filhotinho, ele é de suma importância para ti, porque ele é a base da eletroquímica. Sendo a base da eletroquímica, ele logicamente vai interferir lá na pilha, lá na eletrólise, que é um dos assuntos mais cobrados que aparece no Enem quando se fala de química, certo? Então, se você entendeu bacana essa parte do cálculo do Knox, aí realmente você está preparado para enfrentar o que é pilhas. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá, filhotinhos. Franklin, o que é o Knox? O Knox é a abreviação do que a gente chama de número de oxidação. Tranquilo? Isso significa dizer o seguinte: o que é o Knox? O Knox é uma carga elétrica que uma espécie química pode apresentar, tanto real quanto parcial. Por que real, Frank? Isso tem a ver, logicamente, com o tipo de ligação que a gente vai estar trabalhando da substância. Se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente. Se for iônica, a gente fala que é real. Se for uma ligação covalente, parcial. Então, iônica, real, covalente, parcial. Mas isso aqui não vem ao caso, tá? O importante é você entender o que é o mesmo Knox. Como eu falei, é uma carga elétrica. Quando você olha para uma espécie química, você vai verificar o seguinte, ó. Sempre que eu quiser identificar aonde está o Knox e qual é o Knox da substância que eu estou trabalhando, você vai olhar para o valor aqui de cima. Então, aqui o oxigênio não tem nenhum valor aqui em cima, é zero. Então, o Knox dele é zero. Aqui o ferro, ó, o Knox aqui é mais 3. O enxofre, o Knox aqui é menos 2. Ah, não apareceu nada, então o Knox é zero. Aqui nesse conjunto aqui desse composto iônico, o NaCl, o Knox é mais 1 para o Na e para o Cl é menos 1 e assim por diante, tá? A gente vai ver isso com um detalhezinho em relação à regra do Knox, tá bom? E aí a gente chega na regra do Knox. O que é a regra do Knox? É um conjunto de regras que dá a possibilidade de você encontrar e determinar o Knox de qualquer substância que esteja trabalhando naquele momento. Só que são muitas regras. Muitas. E aí, para não confundir, é isso que atrapalha, isso que deixa os alunos confusos na hora de estudar o Knox. Porque às vezes não consegue lembrar de todas as regras. Para isso, eu vou colocar só as básicas, o que realmente você precisa entender. Entendendo isso, as outras regras ficam um pouco mais tranquilas, tá? Beleza? Primeira regra: toda substância simples tem um NOx igual a zero. Toda substância simples tem um NOx igual a zero. Franklin, o que é uma substância simples? É uma substância que apresenta somente um único elemento na sua constituição. Então, se eu apresentar para vocês aqui, ó, hidrogênio, gás hidrogênio, é uma substância simples? Sim. Por quê? Porque só tem o elemento hidrogênio aqui. Se tivesse H2O, teria dois elementos. Nesse caso, o hidrogênio e o oxigênio. Mas como só tem o hidrogênio aqui, eu digo que é uma substância simples. O alumínio, nesse caso, o alumínio metálico aqui. O alumínio, substância simples. Gás nitrogênio, substância simples, porque só tem um nitrogênio aqui. Metal sódio, deveria ter um Szinho bem aqui, ó. Metal sódio sólido. Significa dizer que é uma substância simples, porque só tem esse elemento aqui. Show? E como o NOx é igual a zero, eu posso dizer que todos vão apresentar o NOx igual a zero. Por isso que é um zerozinho em cima. Tudo bem? Tranquilo? A parte 2 das regras é quando a gente utiliza o NOx fixo. Franklin, então significa dizer que tem NOx fixo e NOx variável? Sim, você vai falar do NOx variável? Não nesse vídeo, vou falar só do NOx fixo, tá? Não quero te bombardear de informação, só quero que você entenda. O primeiro momento eu quero que você entenda, tá bom? Tá. Franklin, do NOx fixo, quem são os caras? Primeiro, os metais alcalinos. Metais alcalinos são aqueles do primeiro grupo ali da tabela periódica, que também antigamente chamava de grupo 1A, tá? Ou família 1A. Tudo bem? Aqui, ó, quem são esses caras? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses caras aqui, por ser da família 1A, todos vão apresentar o NOx igual a mais 1, tá bom? Todos vão apresentar o NOx mais 1. Suave. Só eles, Franklin? Não. O Ag, que é a prata também apresenta NOx igual a mais 1. Tudo bem?
Outro cara de NOx fixo muito importante é o grupo da família dos metais alcalinos terrosos, que, logicamente, você sabe, é a segunda família ali, a segunda coluna da tabela periódica. Os metais alcalinos terrosos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos eles vão apresentar um NOx igual a mais 2, tá? Mais 2. Tranquilo, beleza, beleza, beleza. Aí eu quero que você perceba o seguinte, somente eles não. O zinco também aparece com grande frequência com NOx mais 2. O zinco tem um NOx fixo, tá bom? Além desses dois grupos, dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, você precisa ter em mente e na sua visão, na hora do cálculo do NOx, o alumínio, o flúor, o hidrogênio e o oxigênio. Principalmente esses dois, tá? O alumínio, como ele é do grupo 3A, da família 3A, o NOx dele é mais 3. O flúor é ali dos halogênios, o NOx é menos 1, tá? Algumas situações acontecem com essa família, mas agora eu quero que você fixe só com o olho do flúor, que o flúor no caso é menos 1 e o alumínio é mais 3, tranquilo? O hidrogênio, ele tem um NOx, na maioria dos casos, igual a mais 1, porém, quando ele se encontra com um metal, por exemplo, NaH, ele se torna o que a gente chama de hidreto. E por isso o NOx dele vai ser menos 1. Tá bom? Frank, pelo amor de Deus, é muita informação. Calma, respira. Respira, respira. Então fixa. Na maioria dos casos, o hidrogênio é mais 1. Se ele estiver junto com o metal, menos 1. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. E, isso na maioria dos casos. Se ele tiver em duas situações diferentes, que a gente chama de peróxidos e superóxidos, se tiver em peróxido, o NOx vai ser menos 1. Se tiver em superóxido, ele vai ser menos meio. Só que a maioria dos casos ele vai apresentar o quê? Menos 2. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Segura aí que eu vou mudar aqui a outra página. Filhotinho, aqui ó, no terceiro ponto, que a gente precisa entender das regras do NOx, é entender em relação aos íons. Se ele for monoatômico, o que é monoatômico? Quando apresenta somente um átomo, ó. Eu vou dizer que a carga desse íon, a carga desse NOx, a carga desse NOx desse íon, eu vou dizer que vai ser sempre a carga que vai aparecer aqui. Então esse H ele é um NOx, ele é um íon? Sim. Quanto é a carga dele? É o mesmo valor aqui, mais 1. Esse Cl aqui, ele é um íon? Sim. Então, quanto é a carga dele? Menos o valor aqui, menos 1 nesse caso. Ah, se for poliatômico, se tiver mais de um átomo, sempre vai ser essa carga que está aqui em cima, tá bom? Quando eu estiver falando de substância composta, sempre a substância composta, a somatória de todos os NOx tem que dar igual a 0. A carga tem que dar igual a 0. Tudo bem? Tá, Franklin. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, tu me deu um caminhão de informação. Como é que eu faço isso? Nesse ponto 5 eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso, tá bom? Que é aplicando a regra do NOx, tá bom? O cálculo do NOx. Aqui ele pede para você determinar o NOx de todos os participantes. Então, a gente vai determinar o NOx de todos os participantes. O Na. Lembra lá, o Na, o NOx dele, tem que lembrar, logicamente, da família dele. É o NOx fixo? Sim, é um NOx fixo. É metal alcalino, então o NOx dele é mais 1. O cloro é menos 1. Certo? Por que o cloro é menos 1, Frank? Porque se eu somar esses dois aqui, o resultado vai ser igual a 0. Mais 1 com menos 1 vai dar 0. Por que tu sabia que ia dar igual a 0? Porque toda substância composta, a carga é igual a 0. Tranquilo? Beleza, eu vou te dar um outro exemplo aqui, ó. O hidrogênio. O hidrogênio, na maioria dos casos, é mais 1. Se você, por exemplo, não soubesse quanto seria o NOx do oxigênio, você poderia chamar ele de X aqui. Observa que não tinha nada antes, não tinha nenhuma carga. Então, você ia ter que somar essa carga aqui com essa carga aqui e ia determinar o quê? O número do NOx de todos os participantes. Porém,
Observa que aqui, ó, existe uma quantidade. Que quantidade é essa? O hidrogênio aparece 2 vezes, então eu vou ter que multiplicar essa carga pelo valor que está aqui. Então vai ser mais 1. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Vou fazer com lápis, fica mais fácil. Mais 1 vezes 2. Mais 1 vezes 2 vai dar quanto? Mais 2. Somatória. X vezes 1 dá quanto? X. Como é uma substância composta, digitar aqui, substância composta, o resultado é igual a quanto? A somatória do NOx é igual a 0. Então, somando essas cargas aqui, vai dar igual a 0. Dando aqui, eu pego esse mais 2, jogo para o outro lado, e está positivo, vai para o outro lado como? Negativo. E aí a gente chega na segunda regra. Naquela regra lá, que o NOx do oxigênio, na maioria do caso, é quanto? Menos 2. Tá bom? Tranquilo? Franklin, aplica isso de novo. Eu quero entender. Ó, observa aqui. Olhando aqui em cima, aparece alguma carga? Não aparece nenhuma carga. Então, eu sei que a somatória de todos os NOx vai ser quanto? Vai ser 0, certo? Tu sabe quanto é o NOx do sódio? Sei quanto é. Mais 1, porque ele é do quê? Porque ele é da família 1A. Beleza? Alcalino, metal alcalino. O oxigênio, tu sabe quanto é o NOx dele? Sim, quanto é? Menos 2. Agora falamos nisso. O carbono, eu falei em algum momento do carbono? Não. Então, você vai dizer aqui que o NOx do carbono você não sabe. Vai chamar de X. Tranquilo? Aí, calcula aqui, ó. Menos 2 vezes 3. Não, bora começar por aqui, ó. Aqui pelo lado esquerdo. Sempre da esquerda para a direita, tá bom? Ó, mais 1 vezes 2. Mais 2. Mais, que é a somatória. Ó, pegou esse aqui, a carga, multiplicou pela quantidade. Mais 1 vezes 2, mais 2. X vezes 1 carbono. Então, eu vou ter X. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Agora, soma. Menos 2 vezes 3 dá quanto? Menos 6. Certo? Qual o número que, substituindo aqui no x, vai fazer essa conta todinha aqui zerar? Será mais 4, né? A Franklin, fazendo conta de cabeça, eu não sei. Então, pega todo mundo que está aqui e joga para o outro lado e deixa somente o x sozinho, isolado, tá bom? Vai ficar assim, ó. Se esse 2 é positivo, vai para o outro lado como? Ele vai negativo. Ó, mais com menos, menos. Se esse 6 é negativo, joga para o outro lado, ele vai como? Positivo. E o x fica sozinho, ó. O x fica sozinho. Menos 2 mais 6, o resultado vai ser igual a mais 4. Então, significa dizer que a carga desse carbono aqui, a carga dele é mais 4. Tudo bem? O NOx dele é mais 4. Tudo bem? Franklin, e os outros casos aqui? Os outros casos vão funcionar assim. É uma substância simples? Sim, só tem ele. Então, o NOx vai ser 0. Ah, esse cara é uma substância sim, porém ele é um íon. Se ele é um íon, eu vou olhar aqui. O íon, o NOx dele vai ser a carga dele. Então, significa dizer que o NOx desse rapazinho aqui vai ser... O NOx dele vai ser mais 2. Aqui, ó, o oxigênio. Não tem nada em cima dele, ele não é o NOx, então quanto é o NOx dele? O NOx dele vai ser 0. Posso até colocar aqui em cima, 0. Observa que agora eu tenho uma situação de um íon poliatômico. Como é que eu vou fazer essa continha aqui, Franklin? Como é que eu vou saber os participantes todinhos? Calma, respira. Antes você estava igualando tudo a 0, ó. Ó, igualando a 0, não é? Igualando a 0. Só que agora você não vai igualar a 0. Por quê? Porque é um íon. E sempre quando tem um íon, a somatória de todos os NOx é igual à carga. Que carga é essa, Franklin? Ó, tá aqui a carga. Ó. Menos 2. Então, eu coloco aqui menos 2. Tranquilo? O oxigênio é menos 2.
O carbono, tu sabe? Não. Ah, Frank, mas não posso utilizar esse mesmo valor que estava aqui? Não, porque pode ter mudado. Ah, mas pode dar parecido? Pode, mas a gente tem que calcular, a gente tem que ter a certeza, tá bom? E aí vai fazer o seguinte, Franklin, esse 2, o que que fez? Eu só fiz isso daqui, ó, só coloquei ele bem aqui, ó. Só isso, tá bom? Só coloquei ele bem aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou pegar esse valor que tá aqui, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Soma x vezes 1, x. Vou pegar esse 6 aqui, jogar pro outro lado e vou deixar o x sozinho aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, menos 2. 6 negativo, vai pro outro lado. 6 positivo. X é igual a mais 4. Franklin deu igualzinho. Deu igualzinho porque é parecido, ó. CO3. CO3. Olha essa outra situação aqui. O que eu vou fazer? Vou igualar a zero? Não, não vou igualar a zero porque ele já está aparecendo uma carga. Sempre que aparecer uma carga, você pega esse valor e coloca aqui depois da igualdade. Sempre, 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 sempre. E aí, ó, o oxigênio é quanto? Ó, o oxigênio é menos 2, ó, menos 2 vezes 4, menos 8. Soma. Aqui vai ser X. Eu não sei quanto é o monóxido do fósforo. Então, eu coloco aqui, ó, x vezes 1, x. Beleza? Vou pegar esse cara que é negativo, jogo para o outro lado negativo. X é igual a menos 3 mais 8. A diferença aqui vai dar quanto, hein, filhotinhozinho? Mais 5. Mais 5. Pronto. Dessa forma, a gente consegue observar e aplicar boa parte do que a gente entendeu sobre a regra do NOx, tá bom? Porém, esse daqui é um primeiro vídeo. Vai ter um vídeo continuidade, explicando outras situações e situações até um pouco mais complexas para o cálculo do NOx. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, escreva nos comentários. Me procure no Facebook ou no Instagram. E é isso, filhotinho. Beijos, abraços e até a vitória. Falou!